Caríssimos amigos, saudações de muita paz, de muita alegria e de muito bem. Hoje gostaria de conversar convosco, meditar um pouco convosco sobre Fátima. A esta hora, durante estes dias, muitos peregrinos se dirigem a Fátima a pé, fazendo uma peregrinação que é símbolo, diríamos assim, da peregrinação que fazemos nesta vida para a pátria futura, enfim, para o paraíso, para o reino dos céus. E esta peregrinação pelos caminhos de Portugal, desde as terras onde as gentes vivem, para o santuário da Virgem Maria, Mãe do nosso Deus, humanado e Nossa Mãe, significa também uma peregrinação, ou é, se quisermos, uma preparação para este caminhar ao longo desta vida para o céu. O santuário de Fátima é um símbolo do céu, é onde se manifestou e se continua a manifestar, embora de um modo diferente, mas sempre muito intenso, o próprio Deus, em Jesus Cristo, através da sua mãe e da nossa mãe, a Virgem Maria. Não é que a Virgem Maria seja a intermediária entre Deus e nós. O único mediador, o único redentor é Jesus Cristo. Mas a Virgem Maria participa dessa mediação porque assim o quis o seu filho. E o seu filho quis que nós chegássemos a que nós chegássemos a ele através da Virgem Maria, esposa, como dizia São Francisco de Assis, esposa do Espírito Santo. Como o Espírito Santo, ou como a Virgem Maria, se quisermos, é a Imaculada Conceição criada, assim o Espírito Santo, dizia São Maximiliano de Kolbe, é a Imaculada Conceição incriada, eterna. Evidentemente que entre o Espírito Santo e a Virgem Maria existe uma distância infinita, como entre ela e o seu filho, uma vez que tanto o seu filho como o Espírito Santo são Deus, são de condição divina, e a Virgem Maria, apesar de ser a mais eminente das criaturas, é uma mera criatura. Mas Deus encheu-a de tal modo o seu Espírito, que ele a de tal modo unida a si, que a comparação que podemos, tirada aliás das Sagradas Escrituras e da tradição da Igreja, que podemos melhor aplicar, é que entre ela e o Espírito Santo há uma esponsalidade, há um casamento, e de tal modo que são como se fossem uma só realidade, mantida embora a distância entre a Virgem Maria ser criatura e o Espírito Santo ser criador. Mas, como dizia, os peregrinos, com sacrifício, mas também com muita determinação, com muita vontade, dirigem-se a Fátima. E, de um modo geral, levam aquilo que numa peregrinação se leva, isto é, pouca coisa e muita fé em Deus, muita esperança nas graças que esperam receber do próprio Jesus Cristo. E isso também será um sinal de que, talvez nesta nossa vida temporal, antes da vida eterna, nós possamos também viver uma vida mais sóbria e, porventura, dispensar muitas coisas que acabam por atabafar, por sufocar a nossa espiritualidade, uma vez que a elas nos apegamos e nos prendemos demasiado, impedindo-nos assim de nos agarrarmos àquele que é o doador dessas coisas. Santo Agostinho usa esta comparação de que se um esposo à sua esposa uma joia muito bonita, mas depois a esposa, em vez de ficar grata e atenta ao doador, que é o seu esposo, concentra-se toda ela na joia e esquece o seu esposo
nós compreendemos imediatamente que há aí uma distorção, uma perversão da relação, isto é, aquela esposa amaria a coisa e não o esposo. Ora, as coisas não se amam. As pessoas, sim, as pessoas é que se amam. As pessoas é que são objeto do amor. E as coisas são usadas na medida em que nos ajudam a amar mais os outros e a amar mais a Deus. Portanto, e os peregrinos vão a caminho de Fátima. Sobre Fátima, como nós sabemos, há histórias mirabolantes que tentam negar a verdade de Fátima, a sua essência. Alguns até dizem que, uma coisa com uma imaginação extraordinária, que a Virgem Maria e o anjo, afinal, seriam extraterrestres. E eu costumo dizer a esses que é caso para lhes perguntar, mas como é que esses extraterrestres, como é que esses ovnis, como alguns deles dizem, se tornaram tão católicos? Como é que eles sabiam Ave Maria, o Glória ao Pai, o Pai Nosso, e ensinaram as crianças a rezar e muitas outras orações que já vamos ver. E evidentemente que é um absurdo. Foi de facto Deus que se manifestou através da Virgem Maria, e a Virgem Maria não veio revelar coisas novas. A Virgem Maria veio nos lembrar o núcleo, o centro do Evangelho. Isto é, veio numa linguagem muito acessível, muito simples, lembrar-nos daquilo que é fundamental para a nossa salvação e para a salvação do mundo inteiro. E, portanto, a sua mensagem é essencialmente uma mensagem de amor. Um amor que nos pede precisamente a conversão ao amor que Deus é. Quando os pastorinhos se sentem envolvidos na luz que jorra das mãos da Virgem Maria e dizem que aquela luz era Deus, a Santíssima Trindade, é este amor luminoso entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em que a Virgem Maria nos convida a mergulhar, porque é essa a vontade de Deus, e foi por isso que o seu Filho Jesus Cristo morreu na cruz, dando a vida por nós. Portanto, acompanhemos espiritualmente aqueles que não podem participar nesta peregrinação, podemos fazê-lo interiormente, através da nossa oração, acompanhando os peregrinos também com a nossa oração, e através de uma atenção maior e de um amor maior à Virgem Maria e, consequentemente, ao seu Filho e, por isso mesmo, a todo o Deus, a toda a Santíssima Trindade. Eu gostava de recordar aqui, ainda que brevemente, algumas orações que foram ensinadas aos pastorinhos e que revelam como a mensagem de Fátima é uma mensagem essencialmente de amor. De amor a Deus, de amor à Virgem Maria, de amor a todos os homens, em particular aos pecadores. Comecemos talvez por nos recordar daquelas orações primeiras que são ensinadas aos pastorinhos. Por exemplo, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Eu creio, eu acredito, porque Tu és o absoluto, o Criador do céu e da terra. E por isso é de Ti que espero todas as coisas, e essencialmente a minha salvação. E adoro-vos porque Tu és o único Deus, e portanto não servirei outros deuses, nem o egoísmo, nem a avareza, nem a riqueza, nem a sensualidade, nem a promiscuidade. Não, Tu estás incondicionalmente primeiro do que tudo isso. É a Ti que eu adoro, Tu és o meu único Deus e não quero ter outros deuses. E vos amo. Este vos amo quase que era dispensável, neste sentido, que praticamente resume as três coisas anteriores. Mas, de facto, não se pode dispensar, porque explicita e, de algum modo, intensifica aquilo que rezámos anteriormente. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Mas logo a seguir a este impulso de amor a Deus, a esta manifestação de fé, de esperança, de caridade e adoração em Deus,
logo adiantamos, peço-vos perdão. Reparemos que é a linguagem que Jesus usou na cruz quando estava a ser crucificado. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E nós aqui agarramos essa frase de Jesus, essa súplica de Jesus, essa oração de Jesus, e depois explicitamos essa oração. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Mas este pedido de perdão é simultaneamente um pedido de conversão. Quer dizer que, por um lado, porventura, aqueles que não criam, não adoram, não esperam, não os amam, em muitos casos serão pessoas que estarão de boa fé, isto é, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus Cristo. Ou pode ser, como Jesus Cristo disse na cruz, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E, portanto, estes que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam, podem não saber o que estão a fazer. Podem estar cegos. E por isso pedimos a recuperação da sua vista interior, da vista do coração, da vista da alma. Uma iluminação interior. Na igreja primitiva chamava-se o batismo iluminação. Porque verdadeiramente Deus é uma luz que vem até nós e nos permite ver a realidade na totalidade, na completude dos seus fatores. Não só a realidade material, mas a realidade espiritual, transcendente e divina. Portanto, este pedido de perdão é um pedido para que Deus venha ao coração daqueles que não creem, não adoram, não esperam e não os amam, e que perdem tanto, não só nesta vida, ou não só na vida futura, mas também já nesta vida, porque não experimentam esta alegria da amizade de Jesus Cristo, do amor de Deus. Portanto, intercedemos por eles. Eu creio que esta é a forma mais adequada de interpretar esta pequena oração, que repetimos tantas vezes quando adoramos o Santíssimo, porque há uma outra oração ensinada, também aos pastorinhos, que de algum modo explicita esta primeira oração. É mais completa. Os pastorinhos foram ensinados a dizer: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente, com toda a minha alma, com todo o meu ser, acrescento eu, com a totalidade do meu eu. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em todas as missas que são celebradas, e depois, quando o Santíssimo Sacramento é deixado no sacrário, e ofereço o preciosíssimo corpo, isto é, a totalidade de Jesus Cristo, em reparação, porque só Jesus Cristo é capaz de reparar, foi capaz e é capaz de reparar as nossas culpas e as nossas faltas, os nossos pecados, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que o mesmo é ofendido. Tantos ultrajes, tantos sacrilégios, tantas indiferenças na atitude de tantos, e se calhar nossa, ao Santíssimo Sacramento. Tanta frieza, tanto distanciamento, tanta, porventura, comunhão, sem as pessoas estarem preparadas, estarem confessadas, estarem perdoadas dos seus pecados, procurarem viver mais intensamente a sua relação com Jesus Cristo, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que o mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, isto é, méritos infinitos porquê? Porque Jesus Cristo, para além de ser homem, é Deus. E, portanto, o seu coração está unido à única pessoa divina, o seu coração humano está unido à sua única pessoa divina, e por isso os méritos do seu amor, do seu coração, dizer coração ou dizer amor é praticamente dizer a mesma coisa, são de facto infinitos. Pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, e
do coração imaculado de Maria. Reparemos que aqui já não se fala de méritos infinitos do coração imaculado de Maria, mas fala-se da participação que Jesus Cristo quis que o amor, o coração imaculado, imaculado isto é, sem mancha, sem pecado, isto é, um coração que, ou um amor, ou uma pessoa que viveu sempre na perfeição total, como Jesus diz no Evangelho, ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, viveu nessa perfeição de amor total e, portanto, é um coração imaculado, sem mácula, sem nada que diminua, que tenha diminuído ou tenha estragado esse amor. E esse coração está de tal modo unido ao coração de Jesus que são, diríamos assim, um só coração, um só amor. E por isso é que quem vai a Maria encontra sempre Jesus. Porque toda a missão, toda a vocação da Virgem Santa Maria é precisamente levar-nos a Jesus. Por isso é que Jesus não a deixou, quando foi crucificado, não a deixou como nossa mãe. Santíssima Trindade, volto a repetir, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que o mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Cá está. Amor à Santíssima Trindade, amor a Jesus Cristo, em particular em Jesus Cristo, presente nos sacrários, verdadeiro e realmente presente em aparências de humildade, mas tal e qual como está no céu, e amor ao Imaculado Coração de Maria, à sua e nossa mãe, e amor aos pecadores, pela conversão dos pobres pecadores. Os pecadores são pobres. Os pecadores são miseráveis. E estes pobres são os pobres os mais pobres, como dizia a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá costumava dizer que os mais pobres dos pobres são aqueles que não têm Deus, os pecadores, e são aqueles que estão ainda no seio das suas mães, pequenos, vulneráveis, inocentes e indefesos. E por isso ela procurou dedicar toda a sua vida a Jesus presente nos mais pobres, e sabemos o trabalho extraordinário que desenvolveu, não só em Calcutá, mas no mundo inteiro, com as suas irmãs, sempre deixando-se guiar por este amor a Jesus Cristo, presente nos mais pobres. Ora, quem ama a Deus, quem ama a Jesus Cristo, quem adora Jesus Cristo na Sagrada e na Santíssima Eucaristia, quem o comunga, não pode senão, como ele, dar-se também totalmente para a salvação das almas, para a conversão dos pecadores. São Francisco de Assis dizia que nada se deve antepor à salvação das almas. E procurava provar isso mesmo com o exemplo de Jesus Cristo, que desceu do céu à terra, despojou-se da sua majestade e da sua glória divina, surgiu entre nós com aparências de um homem como os outros, de facto, verdadeiramente homem, igual a nós em tudo, em absolutamente tudo, menos no pecado. Foi incompreendido, foi repudiado, foi rejeitado, foi insultado, foi injuriado, foi torturado, foi julgado injustamente, foi crucificado, foi morto na cruz. E porquê? Por nosso amor. Pelo teu amor, pelo amor de todos e de cada um. Daqueles que nele acreditam e que são seus amigos, como daqueles que o repudiam e o combatem e lhe têm ódio. Ele veio
para todos. Jesus Cristo veio para todos sem exceção absolutamente nenhuma. E isto é-nos ensinado, evidentemente, no Evangelho, em toda a doutrina da Igreja, mas é-nos recordado com uma particular intensidade na mensagem de Fátima. A mensagem de Fátima está muito concentrada na salvação dos pecadores, no amor a Jesus. Não é por acaso que a Virgem Maria, Senhora Nossa, Senhora de Fátima, Mãe de Deus, a Imaculada Conceição, o Coração Imaculado de Maria, mostrou de uma visão aos pastorinhos o inferno. E eles eram novitos e ficaram horrorizados com o destino de tantas almas que se perdem por não amarem a Deus, não amarem o próximo, como Jesus nos amou. E daí que, por exemplo, a Jacinta, a pastorinha Jacinta, que depois veio, como sabemos, a morrer em Lisboa, no Hospital Dona Estefânia, depois desta visão do inferno, tinha uma urgência especial em rezar e sacrificar-se, fazer sacrifícios, pela salvação dos pecadores, pela conversão dos pecadores. E é ensinada aquela oração que nós ainda hoje rezamos no Rosário, sempre, a seguir à década da Ave Maria, de cada mistério: ao meu bom Jesus, Jesus é infinitamente bom. Ao meu bom Jesus, perdoai-nos e salvai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Estas almas de que aqui se fala não são, como alguns julgam, as almas de purgatório, porque essas já têm a garantia e a certeza absoluta que vão para o céu. Pode demorar mais ou menos tempo, mas, como dizia Santa Catarina de Génova, depois do céu não há alegria maior do que o purgatório, porque temos a certeza que para lá vamos, apesar dos padecimentos e dos sofrimentos que a nossa alma atravessa, mergulhada no fogo do amor purificador de Jesus Cristo, para se tornar perfeita e assim poder, e santa, totalmente santa, de modo a poder ver a Deus, isto é, ter o contacto imediato, a comunhão imediata e absoluta com Deus no céu. Mas estas almas são as almas que andam neste mundo, somos nós. Muitas vezes o todo se diz pela parte mais nobre. Por exemplo, na nossa literatura encontramos com frequência, naquela aldeia vivem 300 almas. Quer dizer, vivem 300 pessoas. O SOS, como sabemos, são as siglas do inglês que dizem Save Our Souls, isto é, salvai as nossas almas. Um náufrago, alguém que sofreu um desastre de avião, faz um SOS. Quando ele pede para lhe salvarem as almas, a alma dele e a dos seus, dos outros náufragos, está evidentemente a pedir que os salvem, que salvem as pessoas completas, alma e corpo. Mas, como digo, na linguagem comum, hoje não tanto, mas antes era habitual, a palavra almas, sendo a parte mais nobre do homem, significava a pessoa, na sua inteireza de corpo e alma, esta unidade substancial de corpo e alma. Portanto, esta oração ao meu Jesus, este meu significa uma pertença e uma amizade muito grande com Jesus. Ao meu querido Jesus, ao meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Porque o inferno é possível. Deus criou-nos livres e levará a nossa liberdade a sério. Deus não quer de modo nenhum que nós vamos para o inferno, nem pensar. E concede-nos todas as graças, e uma delas é precisamente a mensagem de Fátima, para que nós entremos em comunhão com o amor e não sejamos presa do maligno que depois nos despeie no inferno.
perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Nós pedimos todas, não pedimos que vão só algumas. Deus quer que todos se salvem, por isso nós também devemos querer que todos se salvem e rezarmos, por isso, como fazemos nesta oração, e também rezarmos, ou melhor, oferecermos sacrifícios para que os outros possam ser tocados pela graça de Deus e possam também conhecer a alegria do amor verdadeiro. Ou, se quisermos, da verdade e do amor. Ultimamente, a verdade e o amor identificam-se e são uma só coisa, ou melhor, uma só pessoa. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, nele, a verdade e a vida são uma e a mesma coisa. Pois São João, na sua epístola, dirá: Deus é amor, Jesus Cristo é Deus, igual ao Pai. E por isso, Jesus Cristo é amor. Portanto, amor, verdade e a vida são a mesma coisa, são a mesma pessoa. É de Jesus Cristo que brotam a verdade, o amor e a vida, e estas coisas são inseparáveis entre si. Por isso é que Jesus Cristo nos veio trazer a vida eterna, para que desde já possamos viver aqui na Terra, mas que ela se manifeste na plenitude depois da morte biológica. E nós, certamente, agradecendo a Deus todos estes graças e dons absolutamente imerecidos que Ele nos tem concedido ao longo do tempo, e inclusivamente em Portugal, no Santuário de Fátima, queremos, evidentemente, que todos partilhem também disto que nos foi dado. E, por isso, como Jesus Cristo e a seu exemplo, procuremos, e a pedido da Virgem Maria, sua mãe, com o seu auxílio, o auxílio da sua oração, da sua intercessão, Maria Auxiliadora, procuremos, de facto, espalhar este Evangelho, esta fé que salva. Esta fé que opera pela caridade, pelo amor. E, para terminar, gostava só de lembrar outra oração que também ensinais aos pastorinhos, que é: sempre que fizeres um sacrifício, dizei: ó Jesus, é por teu amor, por amor ao Imaculado Coração de Maria e pela conversão dos pecadores. É por teu amor, Jesus, é por teu amor que eu faço este sacrifício, sacrum facere, isto é, tornar sagrado, fazer o sagrado. O que é sagrado? O sagrado é Deus. O que é Deus? Deus é amor, diz São João. Portanto, algum gesto que participe na cruz de Cristo, por amor, embora custe, porque o amor, para exercitando-se, encontra sempre obstáculos, quer interiores, quer exteriores, mas não importa, amarei na mesma, embora custe, e este sacrifício faço por teu amor, Jesus, em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, pois esses pecados cometidos contra a Virgem Mãe são cometidos contra o seu Filho. Quem ofende a mãe ofende o filho, quem ofende o filho ofende a mãe. E pela conversão dos pecadores, cá está o amor aos homens, a cada pessoa e a todas as pessoas em concreto. Portanto, ir a Fátima em peregrinação é também procurar comprometer-se, em primeiro lugar, deixar converter-se cada vez mais pelo Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, converter-se a Ele nesta disponibilidade, empenho e determinação por levar a fé e a salvação a todos os outros. Jacinta compreendeu isso muito bem, como já disse há pouco, mas o pastor Francisco também. O pastor Francisco tinha um amor imenso a Jesus. E desse amor imenso a Jesus brotava o seu amor aos pecadores, a quem ele suplicava: por favor, não ofendam mais Jesus, que Jesus já está muito ofendido. O pecado não é somente alguma coisa que nos destrói, é uma coisa que magoa Jesus. Por Jesus tem-nos tanto amor, que tudo aquilo que nos afasta desse mesmo amor, tudo aquilo que nos afasta da verdade, tudo aquilo que nos impede a perfeição,
entristece-o, fica ofendido. E então o pastorinho Francisco passava horas diante do sacrário, como ele dizia, diante de Jesus escondido no sacrário, para consolá-lo. Jesus, já que há tantos que não te amam, eu quero amar-te por eles. Eu quero amar-te a dobrar e a triplicar e a quadriplicar e 10 vezes mais e 20 vezes mais, para compensar de algum modo aqueles que não te amam, e que este meu amor assim intensificado seja aceito por ti em reparação e para a conversão daqueles que te têm tanto ofendido. Pois preparemos para este dia 13 de Fátima, que está tão próximo, pedindo a intercessão dos bem-aventurados Francisco e Jacinta, e da Virgem Maria, nossa Mãe, para que se cumpra em nós a mensagem que o seu Filho quis deixar através dela em Fátima, aqui em Portugal. Deus vos abençoe.